E depois de toda essa introdução, vamos começar para colocar todo mundo na mesma página, vamos contextualizar o que é um planejamento estratégico. Muito se fala, muito se vê por aí, planejamento estratégico é muito legal, é muito bonitinho, mas o que é, afinal de contas, um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a forma que o empresário tem para definir quais são os passos que a empresa dele vai seguir naquele ano. Onde é que a empresa quer chegar? Qual é o resultado esperado? Qual é o crescimento esperado? Qual é o resultado esperado para o time que você tem para aquele ano? Então, imagina o seguinte: imagina que você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos. Antes de sair de casa, você vai desenhar todo o mapa com o caminho que você vai percorrer ao longo da sua viagem. Para quê? Para que você saiba exatamente quais são os pontos de parada, quais são os pontos turísticos, quanto tempo você vai dirigir, onde você vai parar para comer, onde você vai parar para tirar foto. Então, com isso, com esse mapa bem desenhado, você concorda que você vai ter uma viagem com muito mais tranquilidade, muito mais previsibilidade, muito mais leve? Isso acontece por quê? Porque você já sabe o caminho que você vai seguir. O caminho já está desenhado, você sabe exatamente o que esperar, quais são as decisões necessárias caso ocorra algum imprevisto no caminho. Você já sabe onde tem as suas paradas, seus checkpoints, para você abastecer, para você dar aquela esticada no corpo, para você descansar, para você tirar foto. Então, dentro de uma empresa, esse desenho, esse mapa todo é o planejamento estratégico. Ele vai te trazer a mesma previsibilidade ao longo do ano. Por que isso? Porque imprevistos acontecerão. Você vai prever uma coisa, aquilo tende a acontecer, porém com alguns imprevistos ao longo do caminho. Só que acontece o seguinte: se você não tem um mapa bem desenhado, você vai se perder conforme os imprevistos forem acontecendo. E é aí que o planejamento estratégico entra. Porque na hora que vierem os imprevistos, você vai conseguir identificar que aquilo é só um imprevisto, você vai fazer um ajuste na sua rota e vai seguir o fluxo normal até o teu resultado. Voltando para a nossa viagem, imagina o seguinte: você está lá com o seu mapa, está tudo bonitinho, você está dirigindo, está tudo acontecendo como deve acontecer. Só que no meio do caminho, acabou acontecendo uma chuva um dia antes e um trecho da pista está interditado. O que você faz? Você vai pegar geralmente um desvio, você vai rodar um pouco mais, fazer uma volta, até você chegar novamente na sua rodovia, na sua pista principal. E você vai seguir o rumo, o sentido da sua viagem. Ou seja, não é porque aquele trecho da via está interditado que você vai desistir da sua viagem. O planejamento estratégico, ele te entrega essa mesma tranquilidade, para que na hora que algum imprevisto acontecer, você já vai saber exatamente qual é a decisão que você vai tomar, qual é o caminho que você vai seguir, para que você não se perca ao longo do ano nas buscas pelo seu resultado. Então, em resumo, o planejamento estratégico, ele é o mapa de como você quer chegar, qual é o caminho para te levar no seu objetivo, para onde você quer chegar ao longo do ano, ao longo dos próximos anos. E ele envolve todo o seu time, todas as suas lideranças, se você tiver, ou simplesmente você. Não tem problema. O importante é que você saiba para onde você está caminhando. O planejamento estratégico, ele vai te trazer a clareza para que você consiga fazer algo grandioso, coisas grandes dentro da sua empresa e dentro da sua jornada, para que o seu ano seja realmente um ano diferente em relação aos anos anteriores, para que você não passe mais um ano apagando incêndios dentro do seu negócio, para que você não passe mais um ano seguindo só o fluxo. E aí você vira aquele barquinho de papel dentro de um tanque, coloca um tanque com água e coloca um barquinho de papel. E aí se você não soprar o barquinho, ele vai ficar lá em pé. Se você começar a sacudir água, ele vai pegar vários rumos diferentes. É assim
que pode estar seguindo a tua empresa ao longo dos últimos anos. Então, para onde você vai realmente canalizar a energia? Para onde você vai realmente seguir com o seu negócio? É aí que vem o planejamento estratégico. Fazendo a conexão com a sua viagem, a viagem dos seus sonhos, não adianta, é como se você fosse pegar, fazer a viagem sem nenhum tipo de GPS, nenhum tipo de mapa, nenhum tipo de planejamento. E aí você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar no local, se o teu tempo estimado está correto, se vai ter postos para você abastecer ao longo do caminho, se você vai ter local para se alimentar ao longo do caminho, se você vai ter alguma paisagem para tirar fotos ao longo do caminho. Então, não dá para você fazer uma viagem assim, totalmente no escuro. Da mesma forma, não dá para você gerenciar, administrar o teu negócio no escuro.